Fala pessoal, todo mundo está comemorando essa bolsa em 200 mil pontos e eu quero explicar para vocês por que não necessariamente isso é uma coisa boa, tá? Obviamente que todo mundo fica feliz, né, ver o patrimônio crescer, mas imagina que você é dono de uma padaria. A padaria te dá, sei lá, 100 mil reais de lucro por ano e você tem um sócio da sua padaria que quer vender a participação. Você prefere comprar a participação dele por 1 milhão ou por 2 milhões? Óbvio que é por 1 milhão. E no mercado financeiro, infelizmente, as pessoas têm esse negócio de ficar feliz demais quando a bolsa sobe, porque as coisas valorizam, as coisas são muito boas e está indo tudo bem. Mas, infelizmente, a maior parte das pessoas tem pouco recurso investido em ações. E quando vê o patrimônio subir, você tem mais dinheiro fora, que não se valorizou, que não se beneficiou dessa alta, do que efetivamente dentro, né? E cada vez que você aporta num preço mais caro, a renda que você recebe é menor. Então, a bolsa ter subido 20% nos últimos tempos faz com que seu dinheiro vale 20% a menos para suas compras futuras, né? E se a gente está falando que a gente deve investir por 10, 15, 20, 30 anos, aquele seu último aporte que você fez de 10 mil reais, que você ficou feliz que a bolsa subiu 20% e agora você ganhou 2 mil reais, na verdade você está deixando de investir 20% para o resto dos seus próximos 400 aportes, entendeu? Então, bolsa subir massageia o ego, é legal, é bonito, mas no fim das contas o que realmente vale, o que realmente dá dinheiro é você ser sócio de empresas que têm lucro e esse lucro é crescente ao longo do tempo e você consegue, pelo maior tempo possível, pagar barato, pagar pouco por uma padaria que te dá 100 mil reais de lucro ao ano. Se você pagar 500 mil reais por ela, ou 300 mil reais por ela, ou 100 mil reais por ela, é muito melhor do que você pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para ser sócio dela. Então, essa reflexão que eu queria deixar. É bacana que a bolsa sobe, mesmo subindo é o Ibovespa que subiu, então é um conjunto de ações que subiu. Sempre tem um ativo ou outro que está mal precificado e que você pode comprar. Nesses 20 anos que eu tenho de investidor, eu acho que 2 ou 3 vezes só na minha vida que eu olhei o mercado e fiquei realmente sem nenhuma alternativa do que fazer, e aí eu direcionei o recurso para o caixa, então para o fundo DI, para CDB, enfim, e esperando uma melhor oportunidade para compra. Mas na média sempre tem alguma coisa que está mal precificada, e principalmente se o seu horizonte de investimento for de longo prazo, tá? Então eu vou dar 2 exemplos aqui. O mais recente é Banco do Brasil. Diminuiu o payout, o lucro vai diminuir, deve distribuir por volta de R$1,10 de dividendo. Tem gente ancorando a decisão de compra nesse R$1,10, mas isso é uma ancoragem de curto prazo. Se você fizer a conta, você não deve pagar, tem que dividir 1,10 por 0,06, mas se você fizer essa conta, o preço teto de Banco do Brasil está abaixo do que é negociado hoje no mercado, então você não deveria comprar a ação. Porém, se você usar os últimos 5 anos e ver que em média ela paga 1,68, você chega num preço teto maior. E eventualmente, se o seu horizonte de lucro não é necessariamente o próximo ano, quanto ela vai pagar de dividendo no próximo ano, mas sim nos próximos anos, passando essa crise de crédito do agro, passando essa crise de imagem, enfim, eleição, o Banco do Brasil não é bom investir porque em eleição sempre cai, enfim. Se o seu horizonte de investimento for um pouco maior, talvez esse 1,68 faça com que o investimento valha a pena nesses 24, 25 reais que ela está sendo negociada. Então, tudo depende do seu horizonte de investimento. Se for para curto prazo, talvez não seria interessante, mas para médio e longo prazo, considerando 1,68, pode ser que seja interessante. E um caso também recente, mas enfim, já vem se desenvolvendo há algum tempo, é IRB. IRB teve uma fraude em 2019, caiu 99% a ação. Tem gente que comprou lá atrás, eu me incluo nessa.
E eu continuei comprando, enfim, meu preço médio está na casa dos 30, 35 reais. Mas da minha primeira compra, eu cheguei a perder uns 90%. E tem gente que se apega a isso. Eu fiz um aporte aqui de 5 mil reais, perdi 90%. 90% não foi da noite pro dia, tá? Foi ao longo de 1 ano, 2 anos. Mas eu investi 5 mil reais, perdi 90%, a ação é horrível, não quero mais ter. Sendo que era um processo de turnaround, é uma empresa que tem como sócio grandes bancos, é um setor extremamente necessário, né? O setor de resseguros é extremamente necessário pro Brasil, enfim, pro ramo de seguros. Então, os bancos fazem o seu resseguro com a IRB. E a IRB tinha um monopólio dos seguros, então a base de dados, as informações que eles têm de estatísticas é muito rica. E o processo ia ser lento, o processo ia ser demorado. O primeiro aporte eu perdi 90%, o segundo aporte eu perdi 60%, o terceiro aporte eu perdi 50%. Eu continuei comprando. E as melhores compras foram, obviamente, naquele vale que estava todo mundo desesperado, que a IRB nunca mais ia se recuperar. Mas se você olhasse os resultados anuais, vinha de prejuízos de bilhões, aí foi para centenas de milhões, aí foi diminuindo. O ano retrasado foi o primeiro ano que deu lucro. O ano passado deu lucro novamente e foi interessante. E esse ano ela está começando a distribuir dividendos. Então, os 45 milhões que ela vai distribuir de dividendo é só uma pequena parte do lucro que ela teve, né? Dá um payout menor, menos que 10%, porque ela ainda tinha um prejuízo grande a compensar. Mas, mesmo sendo uma distribuição pequena, já é na casa dos 2, 3% de dividend yield no preço atual. Para quem comprou lá atrás, de novo, no meu preço médio, é maior. E o que é interessante? A gente está falando de uma distribuição de dividendo de 45 milhões. Se ela fizer 10 vezes isso, que seria mais ou menos o esperado com um lucro de 600, 700 milhões ao ano, vocês podem esperar que quando começar a pagar esse dividendo, não é nem se, é quando começar a pagar esse dividendo, a ação vai valorizar muito. Então, a pergunta que eu faço, quanto tempo que você pode estar errado na tese para começar a receber uma renda de 15, 20% ao ano do valor que você investiu, né? Então, nem todo mundo tem a paciência de esperar por 2, 3 anos para uma tese maturar, mas eu também nunca vi um negócio que você investe e no dia seguinte já dá muito lucro, né? Para quem investe, por exemplo, em investimentos alternativos, tem a J-Curve. Você investe, tem um J, né? Vai para baixo e depois começa a dar lucro, começa a pagar e você começa a ver algum retorno. Então, nesse caso da IRB, são 3, 4 anos que quem persistiu e quem continuou comprando e quem não desistiu do ativo, provavelmente vai começar a colher bons frutos, né? Então, o dividendo agora é de 45 milhões, quem sabe o ano que vem não seja 450 milhões. E no meu caso, com o meu preço médio de 35, se ela distribuir os 45 milhões, a gente está falando de alguma coisa como 15% ao ano de dividendo. E aí, de novo, te pergunto, quanto tempo você pode estar errado numa tese para passar a receber 15, 20% ao ano de dividendo, sem considerar na valorização do ativo, enfim. Então, tem que ser muito resiliente para aguentar quedas de 10, 15, 20, 30, 90% como a IRB do primeiro aporte. Mas é isso que faz um investidor ganhar dinheiro no longo prazo, tá? Então, tenham paciência, comemorem os 200 mil pontos, eu quero ser chamado para esse churrasco, mas é muito mais interessante para o investidor de longo prazo quando a bolsa, quando os ativos não valorizam e você consegue passar 15, 20, 30 anos comprando boas empresas que distribuem bons lucros a um preço barato, né? Que a gente fala que é um preço largado. Então o Brasil estava largado de 2020 a 2025 e andou, subiu 70%. Infelizmente poucas pessoas estavam alocadas em ações, com a tese de que esse ano seria um ano de eleição, esse ano tem Copa, esse ano tem feriado, esse ano não presta, o Brasil não presta, tem que dolarizar. E a gente viu também o dólar sair de 6,30 para R$5. Então não sigam manada, não sigam notícia. A única coisa que vale realmente a pena no longo prazo
é ser sócio de boas empresas que dão lucro, são bem geridas, e que você consiga dormir tranquilo, porque tem demanda recorrente. Você sabe que faça sol, faça chuva, as pessoas vão usar energia elétrica, as pessoas vão usar saneamento básico, as pessoas vão usar o seu banco, as pessoas vão usar o seu seguro, e a gente vai ter conexão por telefone, telecom. Beleza? Então, esse era o recado de hoje. Excelente feriado e a gente se fala no próximo vídeo. Abraço!